O Brasil tem tantos partidos políticos. Eu já te fiz essa pergunta Já. uma vez e vou Me repetir aqui na rádio. Não tinha nenhum? Era preciso montar um partido novo? Lógico. Até porque temos poucos partidos, Mara. Pouquíssimos partidos aqui no Brasil. Temos muitas legendas. Concordo com você que legendas tem. Por exemplo, União Brasil não é uma grande legenda? Tem Márcio Canella, tem um monte de coisa no União Brasil. No União Brasil, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser petista no União Brasil. Você pode ser o que você quiser. A característica do União Brasil é não ter característica. E o PP? Mesma coisa. Era governo Bolsonaro e era governo Lula. E o PSD do Kassab? Mesma coisa. Eles não são partidos. Pela definição clássica do que é um partido, esses não são. Esses são apenas, vamos dizer, legendas que você faz negócio. Você faz negócio com o governo A, governo B, governo C. Então, partido. Aí eu tenho Quais são os partidos que... partidos que existem hoje? Vamos lá. O PSOL é um partido, o PT é um partido, e o Partido Missão é um partido. Então, de direita só tem omissão? Sim, na verdade, de direita ou centro só tem a missão. E aí você tem dois partidos de esquerda. Porque também tem a questão de relevância. Eu acho que, por exemplo, o PSTU é um partido verdadeiramente trotskista, mas eles não existem no debate público. Então, E o Novo? O Novo é uma legenda de centro. Uma legenda. Ele é uma legenda, porque ele não tem uma... Qual a visão de mundo do Novo sobre educação? Qual é o projeto do Novo pro Brasil? É do tipo, vou ajudar o Bolsonaro. Porque eles são caudatários do bolsonarismo. O problema do Novo é isso. Eles até surgiram para ser um partido. Mas o Zema agora rompeu com o Bolsonaro. Rompeu. Ele vai falar que foi muito inadequado o Flávio Bolsonaro, sei lá, receber milhões do Volcaro. Olha, tá inadequado isso aí, hein? Pô, né? É difícil, né? Acho que é mais do que inadequado. É criminoso. E tipo assim, o Zema não vai falar nada do Márcio Canella. O Zema não vai falar nada que, assim, que o TH Joias, que é do Comando Vermelho, e o Bacelar, que foi apontado pela Polícia Federal como operador político do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que eles eram os aliados do Flávio. Eles não vão comentar? Ou ele vai falar que foi inadequado? O Flávio tá sempre cometendo coisas inadequadas. Né? Pô, gente, vamos ser sinceros, tem que dar nome aos bois. A gente vai ficar aceitando que o campo da direita seja dominado por um criminoso, que é isso que é o Flávio? Primeiro, negando a ideia de terceira via. Toda vez que você falou terceiro, você imagina, isso aí isso é um step. Não é, cara, nós somos... É uma medalha de bronze, É a medalha, né? de bronze, é o prêmio de consolação, é a Miss Simpatia. Tipo, foi a Simone Tebet na última eleição, ela ganhou o prêmio de Miss Simpatia na eleição. Eu não quero ser Miss Simpatia, eu quero ganhar deles. E pra ganhar deles eu não tenho que me colocar como uma terceira opção. Eu sou a única opção viável. E se eu olhar direitinho, nem acho que exista polarização. Bolsonaro não é um extremista? Eu não acho, não, de maneira alguma. E as declarações, sucessivas declarações que ele deu contra a democracia? Mas, E o mesmo próprio 8 de janeiro, enfim, ele não entregou, ele não passou o governo para o Lula. Quer dizer, ele perdeu uma eleição e não vai para a oposição. Ele sai, desaparece, deixa ferver aquele caldeirão ali de golpe e... É que eu não acho que isso o enquadra como um extremista. Você pode enquadrá-lo como um antidemocrático, mas isso não é um extremista. São duas coisas diferentes. Vamos supor, ele é um extremista de direita. Ele não tem um discurso, sei lá, racial, extremado, que muitos movimentos que a gente pode enquadrar como extrema direita tem. Ele não tem o que eu quero colocar, o discurso do Bolsonaro nunca foi extremo em nenhum termo, nem econômico, muito menos nos elementos mais ideológicos que a gente pode chamar de extremista de direita. E eu posso pegar, se eu for fazer o mesmo paralelo, eu posso pegar declarações profundamente antidemocráticas e alianças antidemocráticas do próprio Lula dentro do campo da esquerda da América Latina. E a real é, se eu enquadrar ambos como latino-americanos, o que mais tem é violações da democracia no nosso continente. A gente está vendo agora o presidente da Colômbia querendo se negar a passar o cargo. E eu acho que o Petro é um extremista. Não, esquerdista, ele é bem ideológico, mas... Eu acho que é outra coisa, acho que é uma característica inata do político latino-americano, que é não gostar da democracia, não respeitar os rituais, como você citou. Mas isso não enquadra como um extremista. Me cita 3 medidas, 3 políticas públicas do governo Lula que você manteria. Olha, vamos lá, temos que pensar aqui, porque ele foi bem ruim nesse departamento. Mas vamos falar a questão dos celulares em sala de aula. Eu sou muito favorável, defendi isso. Acho que é que assim, eu não vi ainda o combate final às bets. O discurso, pelo menos, de enfrentamento às bets tá sendo dito. Agora, eu quero eliminar as bets da nossa existência aqui. E Bolsa Família? Bolsa Família, eu vou reformar o Bolsa Família. Como? Não dá. O Bolsa Família ele tem que ter uma porta de saída e nós não podemos criar uma cultura de informalidade baseada no ter o Bolsa Família e fazer um bico. Que isso se tornou a regra na maior parte dos casos, especialmente para homens. O homem
especialmente um homem jovem de uma cidade com baixa atividade econômica nos interiores do Brasil, que é basicamente o périplo que eu tô fazendo, eu tô rodando o Brasil todo para isso. Ele tem um bico, mora com a mãe, mora com os pais e recebe a Bolsa Família. E aí é oferecido, por exemplo, o dono da loja de material de construção fala, ó, vem aqui ganhar R$1.600. Ele não quero. Não Candidato, isso não é regra. O Bolsa Família é um programa reconhecido internacionalmente. Isso Mas daí não é uma regra. Quer dizer, não, se não existe, é uma regra. exceção. Não, olha só. O problema existe. Esse tipo de distorção precisa ser corrigido. Fraude precisa corrigir. Sim, mas isso não é uma fraude hoje. Isso não é tratado Não, como tudo uma fraude. bem, mas eu tô falando, outras coisas precisam corrigidas, mas sim. o programa é um programa bem sucedido. Sim, o programa enquanto implementação é bem sucedido. Agora, um país em que 40% dos domicílios na região Nordeste vivem de Bolsa Família é um país que ele próprio não é bem sucedido. E você tem Mas aí não é um problema do Bolsa Família, aí é um problema da economia. Perfeito. Só que em que medida você acha correto viver num país em que você chegou a 40% dos domicílios vivendo assim? E em que medida os administradores públicos, eles não se viciaram em viver em um modelo econômico assim? Porque esse é o problema. Recentemente eu chamei, olha, os políticos do Nordeste são parasitas. E são. Eles são parasitas porque eles aceitam essa condição em que 40% dos domicílios vivem de Bolsa Família, dão isso como um dado da realidade, e o máximo que eles fazem é, joga uma obra aqui, faz uma praça, pega uns eleitores, bota para trabalhar na prefeitura e vivem do dinheiro que é coletado dos outros lugares. E aí o que acontece? O imposto está caro para outras pessoas. Existe uma relação direta entre esse modelo em que os municípios não funcionam e ninguém é focado em aumentar a atividade econômica nesses lugares, com o motoboy aqui em São Paulo não conseguindo pagar a prestação da própria moto. A correlação é direta. Uhum. Esse é o problema, esse é o grande problema federativo brasileiro. E esse é o problema que vai precisar ser endereçado. Então, o Bolsa Família é a causa do problema? Não, a causa é a inexistência de atividade econômica. O Bolsa Família é um sintoma que depois, de certo momento, começa a agravar o problema porque o administrador público não liga para a inexistência de atividade econômica. Na minha lei de responsabilidade gerencial, o principal indicador para o administrador público ser premiado é aumento da atividade econômica. Quando você aumenta a atividade econômica real, você gera emprego real, e aí você gera a emancipação das pessoas. E essa emancipação é o que vai nos permitir um dia nos emancipar do centrão, que é o grande inimigo brasileiro. Que o João pergunta, por que escolheu como vice alguém sem muita visibilidade? No que ele pode agregar? Ele precisa ser vice. Eu acho que assim, quem tem que ficar muito visível sou eu. E eu sou um pré-candidato a presidente. Né? Eu acho que quem tem que ser um vice? Tem que ser uma pessoa com uma personalidade complementar à sua, com um perfil complementar ao meu, que tenha características que complementam, estou sendo redundante, mas que complementam as minhas. Quais são as duas maiores preocupações do eleitor hoje? Se eu for falar em termos... Porque assim, posso falar porque eu escolhi o Haroldo? Porque eu adorei o Haroldo. Foi só isso. A escolha foi tipo, gostei de você. E por que você gostou dele? Porque ele é um fofo e ele é um... De verdade. Posso contar um momento? Pode. O Haroldo, eu já tava de olho nele. Assim, tava de olho nele no Busnello. Os dois estão filiados ao nosso partido. O Busnello foi sniper do BOP, é um homem inteligente, só que ele é nosso pré-candidato ao governo do Rio. O Haroldo era nosso pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Também veio da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Só que são perfis diferentes. Estava no Rio Grande do Sul. Tava lá naquele friozinho, vi um discurso dele, um homem muito formal, muito educado, foi bolsonarista, deixou de ser bolsonarista. Tem uma filha que me apresentou, conhece o Renan, filha de 29 anos, que é uma veterinária cachorreira, tem muito cachorro. Ele é um homem que cuida de dezenas de cachorrinhos na casa dele, que ele chama de meus pet filhos. É um fofo, eu juro pra você, o Haroldo é um fofo. Aí eu tô num palco, falando minhas atrocidades lá no palco, o Haroldo ajuda a me corrigir de maneira muito elegante, saca uma medalha que ele ganhou, olha o prêmio que ele ganhou de bravura do Rio Grande do Sul. Uma mulher estava sendo sequestrada, ele como policial se oferece para tomar o lugar da mulher pro sequestrador, e aí o sequestrador entrega a mulher, fica com ele de refém, e ele convence o sequestrador na conversa a se entregar, e o sequestrador se entregou, e aí ele ganhou essa medalha de bravura. Aí ele pega a medalha de bravura que ele deu por um caso incrível e me dá, na frente de todo mundo, fala, Renan, isso é para vou compartilhar minha medalha com você. Eu falei, mas eu não mereço isso, Haroldo. Não, você é o jovem que nos guia. Eu falei, cara, é ele. É ele. Então você caiu na conversinha mole dele. Quando caí, é um vovô sedutor. Esse é um vovô sedutor para seduzir as vovós bolsonaristas, não tem nada melhor. Olha o que ele fala. Ué, mas não é verdade, ele é um vovô sedutor. Vamos voltar aqui para você tem mais perguntas aí? Eu tô com... Pô, mas sua pergunta... Assim, eu vou ser generoso, porque você...
Sua pergunta é muito ruim. Assim, vamos lá, vamos começar. O Flávio é senador da República e ele votou a favor deste STF todas as vezes. O Flávio foi contra a tal da Operação Lava Toga logo no início do mandato do pai dele. O Flávio votou favoravelmente e argumentou favoravelmente as nomeações do próprio Lula pro STF. Então eu tô falando de um cara que joga com esses caras. Aí você fala, mas o Flávio teria forças para barrar? Bom, o Flávio ele foi beneficiado primeiro pelo Dias Toffoli, no caso do COAF, e depois pelo Gilmar Mendes. Ou seja, ele deve favor, ele deve até as calças pro STF. O Flávio não tem força alguma para isso, porque o Flávio só não está preso por conta do próprio STF. E todo mundo meio que sabe disso. Você acreditar que o Flávio teria forças para isso, você não encontra nenhum exemplo prático nos 8 anos de mandato do Flávio em que o Flávio de fato enfrentou o STF. Muito pelo contrário, o Flávio depende. Tudo que eu estou falando é baseado em informações públicas. Não é uma opinião minha. Isso são dados da realidade, são dados concretos. É do Flávio uma das frases, quem interessa arrumar briga com o judiciário? É do próprio Flávio essa frase. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache isso ainda do Flávio. Eu acho que você está iludido. Não muito, não pouco, muito. Você está completamente perdido. Mas vamos prosseguir. O Flávio Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, sob nenhuma hipótese. E isso porque nem saiu as outras coisas que sairão nas próximas semanas. A quantidade de escândalos que envolvem o Flávio, ela é assustadora, porque o Flávio nunca quis ser presidente. O Flávio sempre que está lá em Brasília para fazer negócios. O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis. Ele arranca o imóvel do Richarlison lá na Praia de Angra dos Reis, pega um monte de imóvel em área de milícia. É isso que o Flávio gosta de fazer, comprou uma mansão. O que o Flávio gosta é de imóveis. Ele gosta de imóveis, então ele tem mandatos para construir imóveis. Se você gosta de imóveis, talvez eleja o Flávio presidente. Ele não vai conseguir, mas ele vai ficar comprando casas por aí. Se você quiser ganhar do Lula, você vai ter que olhar nas pesquisas quem está em terceiro. O Renan. Quem já enfrentou o STF antes? O Renan. Quem já derrotou o PT antes, na rua, no parlamento? O Renan. Então o Renan. É isso. É isso, não tem outro caminho. Você não respondeu sobre... A gente está entrevistando o pré-candidato à presidência, Renan Santos, do partido Missão. E você não respondeu o super-herói aposentado. Como você se sente vendo o Zema copiando todas as suas... Cara, eu vi que assim, ele foi inclusive nas mesmas cidades do interior do Ceará gravar os mesmos vídeos agora. O que eu falo pra campanha do Zema é assim... me imita na hora de bater no Flávio, então? Essa aí não imita não, porra. Me imita essas horas. Eu acho... Sei lá, eu cada vez menos tenho uma opinião sobre o Zema. Assim como o eleitor. O Lula faz com a China, nem que a família Bolsonaro faz com o Trump, que não é nem com os Estados Unidos, é com o Trump. Não é os alinhamentos. É um alinhamento sofisticado. Aí vocês desculpam. Eu sou mais inteligente, mais sofisticado do que os demais candidatos para isso. E mais modesto, né? E mais bonito também. E mais jovem. Mas é que eu, assim, sem querer, tô brincando, mas assim, sendo mais sincero, Mara, eu chamei pessoas pra gente estudar isso. Eu fui lá fora conversar com eles. Quando eu fui pros Estados Unidos conversar sobre terras raras, eu não fui conversar, eu amo vocês, eu amo Trump. Eu fui falar, vamos lá, o que vocês dependem e tal. Entender o que é a política de tecnologia militar que os Estados Unidos prevê para os próximos 30 anos. Qual é a política da China de terras raras? Aí eu vou conversar com o chinês, aí eu vou conversar com o francês. E aí a gente criou um livro, a gente publicou. Então, não é que eu sou o máximo, não sou o máximo. Eu sou um cara modesto, sou um descabelado que tá aqui, Mara. Mas eu fiz minha lição de casa. Porque minha mãe me ensinou quando era criança que se eu não fizesse lição de casa, não ia ter lanche, ia ter umas palmadas se eu fosse mal na prova. Esse sou eu. O Flávio não. Não é o Lula nem, né? Então, o que eu vou fazer?